Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui falo sobre atendimento a crianças no consultório, com assuntos e dicas que te ajudam a ter sucesso nesses atendimentos. No vídeo de hoje, vou falar sobre recursos de imagem em odontopediatria. Mas antes de começar a assistir, clica no sininho para ativar as notificações. Te inscreve no canal e, se gostar, curta e compartilha com os seus colegas. Então, vamos começar falando sobre recursos de imagem em odontopediatria. Em odontopediatria, nós utilizamos recursos de imagem? Sim, mas a gente tem que ser muito mais preciso em exame clínico, sinais, sintomas, anamnese. Quanto mais nós conseguirmos fechar um diagnóstico no consultório, com o paciente, dentista, sem uso de mais alguma coisa, lembre que nós estamos falando de criança, de mais um procedimento, mais um exame, nós vamos ter com certeza uma conexão e um aceite melhor da criança. Recurso de imagem, vamos falar, claro, do nosso, primeiramente, o exame radiográfico, que é a ferramenta mais utilizada, sim, em odontologia e em odontopediatria, como auxiliar de diagnóstico, preservação e também acompanhamento em crianças, tá? Esse exame, ele deve ser, principalmente se tratando de criança, ele deve ser o que eu chamo de tolerável, tá? Tolerável e que nós consigamos, por meio dele, condições de interpretação. O que eu quero dizer com isso, tá? Que crianças pequenas, a gente tem que avaliar realmente a necessidade, porque nós não podemos pensar, raríssimo, claro, pode acontecer, que uma criança menor de 3 anos vai ficar parada, vai permitir uma inserção de um sensor, de uma película no método convencional para executarmos um raio-x de qualidade, onde a gente consiga interpretar alguma coisa. Tá? Então, tem que ser tolerável, sim, mas além disso, é aquilo que eu falei agora, a necessidade real. Precisamos sim realmente fazer esse raio-x. Aquilo que a gente tem que observar com relação a essa necessidade, vai fazer alguma diferença eu fazer esse raio-x, esse exame complementar? Vou citar para vocês um exemplo. Criança, 3 anos de idade, presença de supranumerário entre 53, 52, 63, 62. E aí, o que eu vou fazer com essa informação aos 3 anos? É importante eu fazer um exame radiográfico para eu saber se tem sim a alteração de número na dentição permanente aos 3 anos? É importante? Não. É uma informação que eu vou ter sim, mas que eu não vou fazer absolutamente nada numa criança de 3 anos. Existe uma necessidade de nós sabermos isso? Não, não existe uma necessidade. Criança de 3, 4, 5 anos, presença de um dente fusionado ou geminado. Preciso fazer um raio-x para saber se é uma fusão ou uma geminação? Não. Necessidade real? Não temos, tá? A radiografia, ela não deve ser usada indistintivamente, entendeu? Vamos fazer como protocolo, fazer exame clínico, anamnese, exame clínico e raio-x, tomadas radiográficas. A gente tem que tentar, sim, durante o nosso exame clínico, tentar fechar o diagnóstico, porque nós temos que lembrar que diagnóstico nós vamos tentar fazer através de exame clínico. Detalhamento de sinais, perceber sinais, entender sintomatologia da criança, no caso. Para que, se nós tenhamos alguma dúvida no diagnóstico, para fechar o diagnóstico, sim, nós vamos utilizar um exame, um recurso de imagem, que a gente diz que é um exame complementar. Sim, em caso de dúvida, indicamos, tá? Outra questão, temos que diminuir o risco de radiação. Sim, a radiação odontológica, nos nossos exames odontológicos, ela é bastante pequena, sim, mas é importante a gente tentar minimizar para que tenhamos um menor risco de
tomadas radiográficas desnecessárias e sim, receber radiação desnecessária também, tá? Então, sim, fizemos um exame clínico preciso. Percebemos que temos dúvidas com relação. Vamos indicar? Vamos indicar, sim, exame radiográfico. Quais são as indicações, então? Suspeita de cárie interproximal? Sim. A gente sabe que detecção de cárie interproximal não cavitada é mais difícil a gente conseguir fazer, apesar de termos condições, usar separadores, avaliar com exame em ambiente com dente limpo, seco, com uma boa iluminação, para que a gente consiga ver se tem alguma diferença de cor, uma translucidez exagerada, que pode sim ser um indício de cárie interproximal. Eu vou falar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu, inclusive, há pouco tempo no meu consultório. Adolescentes, inclusive nós odontopediatras, nós hoje atendemos bastante adolescentes, nós estendemos o nosso atendimento para a área de pediatria. Adolescentes é muito comum a gente ter um alto índice de açúcar, né? O consumo excessivo de açúcar, uma higiene, uma pobreza na higiene e uma ausência total do uso do fio dental. Paciente na minha cadeira, faço profilaxia, faço exame clínico, não tem história de cárie, mas na adolescência já faz a sua higiene, é responsável pela sua higiene, me relata, me reporta que não faz uso de fio dental e inclusive ainda fala que talvez a última pessoa que passou fio dental nos dentes dele fui eu, ou seja, num outro controle, numa outra consulta. É interessante nós fazermos um exame radiográfico interproximal? Eu não tenho suspeita real nos dentes, mas eu tenho uma história e a gente sabe como na idade da adolescência a gente tem um alto risco de cárie. Sim, a gente deve fazer um exame para detectar lesões interproximais. Sim, deve ser feito uma radiografia interproximal. O que nós vamos ver provavelmente nessa radiografia interproximal em um adolescente que não usa fio dental como rotina? Lesões iniciais em esmalte. Visualmente e didaticamente é interessante para o paciente ele ver o resultado do não uso do fio. Então, ele tem um efeito onde nós vamos definir plano de tratamento, sim, mas muito mais do que definir plano de tratamento, nós vamos encorajar e convencer esse adolescente a utilizar o uso do fio dental. Então, não temos suspeita real, mas nós temos que considerar, sim, que neste momento o risco dele é grande e se nós conseguirmos detectar lesões proximais em esmalte, nós vamos conseguir ter uma mudança de conduta e com isso não deixar evoluir. Então, sim, nessa situação, acho interessante. Traumatismo alvéolo dentário não se discute. Sempre nós vamos fazer o uso de radiografia periapical para avaliar o que? Fratura radicular, quando a gente tem invasão do espaço do dente permanente pelo dente descido, quando se tem intrusão, extrusão, enfim, nós temos que fazer sim tomada radiográfica em caso de traumatismo alvéolo dentário. Panorâmica. Panorâmica eu tenho como protocolo sempre quando começamos as trocas dentárias, os processos de esfoliação e erupção do dente permanente, eu sempre indico uma panorâmica. Para a gente fazer o que? A gente avaliar como estão posicionados, quais os dentes permanentes, como está a cronologia, a formação de coroa, de raízes, presença ou não de dentes supranumerários. Então, a gente consegue avaliar muita coisa na panorâmica. Inclusive, ele é um exame que eu super indico que a gente
solicite ele e que não dê um telefonema simplesmente dizendo: olha só, deu tudo certo com o exame, recebi no consultório e tá tudo certo. Ele é um exame que traz muita informação, ele é um exame onde a gente consegue visualizar e permitir com que os pais eles entendam o processo de troca. A gente precisa também convencer eles, porque muitas vezes eles não sabem que o dente descido ele tem todos os elementos do dente permanente. E quando a gente consegue mostrar isso, certamente ele vai sim disseminar essa ideia. E com isso nós vamos ter também muitos casos que vão optar por tratamento e não por extração dos dentes descidos. Eu coloquei panorâmica 6 anos porque era o que se indicava, mas hoje a gente acaba pensando muito nessa questão de trocas. Acontecia muito perto dos 6 anos, mas hoje a gente tem criança iniciando a troca aos 7 e criança iniciando a troca aos 4 anos, 4 anos e meio. Então a gente estipula justamente nessa troca, tá? E quando nós temos retardo na erupção do dente permanente? Bom, nós estipulamos que nós íamos fazer uma panorâmica quando começasse as trocas dentárias. Mas a paciente tem 7 para 8 anos, nem um sinal de mobilidade em dente descido, não tem erupção de primeiro pilar permanente. Sim, vamos pedir sim um exame radiográfico para a gente avaliar como está a situação, se está tudo bem, se é só um retardo, mas que a cronologia, a sequência, os dentes estão bem posicionados e é só uma particularidade, relação idade e trocas dentárias. Usamos tomografia, né, em odontopediatria? Sim, usamos, tá? Quando a gente existe uma dúvida, né, no exame, esgotamos os exames radiográficos e persistimos com uma dúvida, ele vai sim nos permitir que nós consigamos realmente pensar em diagnóstico, plano de tratamento, acompanhamento e preservação por meio da tomografia. Eu tive uma paciente no consultório que ela tinha dentes 26, 36, 46 totalmente erupcionados e nada, absolutamente nada do dente 16. Foi logo indicado um raio-x? Não. Esperamos mais 1 mês, 2 meses. Tínhamos edema na gengiva? Não erupcionou o dente 16. Encaminhei para fazer panorâmica. E na panorâmica tinha uma imagem parecida de um supranumerário entre o 16 e o 55. Mas fiquei na dúvida, e isso sim poderia estar atrasando esse retardo de erupção. O que foi decidido? Eu disse, vou pedir uma tomografia, né? Para a gente realmente ver onde está posicionado até então este dente supranumerário. Foi realizada a tomografia e o que nós percebemos que era uma sobreposição de imagem e o que tínhamos ali era uma espícula óssea que não estava permitindo a erupção do dente 16. Ele iria erupcionar sim, ele estava numa posição adequada, mas precisaria reabsorver essa porção óssea para que sim conseguisse erupcionar em boca. Feita a tomografia, tiramos a nossa dúvida, né? E inclusive passaram-se mais de 2, 3 meses, o dente erupcionou e está tudo certo, tá? Eu sempre indico aqui no consultório dente supranumerário, a gente sempre indica para auxiliar no procedimento de extração, para que realmente a gente saiba o que nós temos, onde nós estamos. Então, ele auxilia, sim, procedimentos. A nossa indicação é para dente supranumerário, quando faz no pré-operatório de extração. Agora, é claro que tudo isso fica muito fácil, mas nós temos que pensar no manejo da criança. Como fazer para que ela aceite fazer o exame radiográfico? Principalmente crianças pequenas, principalmente crianças fóbicas. No manejo da criança, a gente tem que fazer tudo ludicamente. Aquilo que nós vamos fazer no nosso consultório, em termos de procedimento, em termos de anestesia,
Sim, nós também vamos fazer no exame. Falo para você o que você vai fazer com radiografia convencional no seu consultório e também para o serviço de radiologia. O mesmo procedimento de manejo da criança, sim, é feito no nosso consultório, deve ser feito também no serviço de radiologia. Então, ludicamente, tá? A gente vai conversar, a gente vai falar, a gente vai mostrar, a criança vai sentir, a criança vai ver o cone, ela vai saber o que vai acontecer, vai sair um barulho, esse barulho vai durar 5 segundos, você deve ficar estátua, vamos brincar de estátua, não pode se mexer. Então a gente vai fazendo tudo de forma de uma brincadeira. Imagine que teve uma vez que uma criança ela não queria fazer de jeito nenhum no meu consultório um exame radiográfico, né, uma periapical, um dente com traumatismo, mas era um traumatismo de controle. Ela já tinha, na realidade, existiu traumatismo, não se percebeu absolutamente nada, se passaram-se mais ou menos 20, 25 dias, teve escurecimento do dente. Então, ela não tinha lesões na boca que não gostasse, né, que não permitisse, que tivesse medo, enfim, de fazer o exame radiográfico. E ela estava com o celular do pai na mão. E ela estava ali querendo, e o celular não largava o celular, eu disse assim, então, olha só, fulano, vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer o raio-x, mas eu preciso que tu leve o celular do teu pai, tá? Porque esse celular vai ser super importante, porque você vai ficar segurando ele, você vai apertando um botão, e é você que vai comandar a máquina do raio-x. Gente, falar para a criança que ela está no comando, ela fica deste tamanho, ela se estufa e ela diz assim, agora eu estou no comando. Isso empodera, isso encoraja, é impressionante. Saímos nós, e ele pegou o celular dele, eu peguei o celular dele, eu coloquei junto do raio-x e disse assim, peraí, só um pouquinho, que eu preciso parear ele com a minha máquina. Eu pareei ele com a minha máquina, e neste momento eu posicionei ele, expliquei como ia acontecer, pedi para ele segurar firme o celular, e quando eu dissesse 1, 2, 3 e já, ele iria apertar no celular e iria fazer aquele barulho, que eu já tinha explicado como funcionava. Ele achou o máximo, ele segurou o celular dele, bem na hora ele apertou, saiu o raio-x, tirei a película e ele foi correndo dizendo, pai, eu que disparei o raio-x da minha boca. Então, tu vê que a gente criou, a gente tem que ter uma habilidade de perceber o que a gente pode conseguir, mas a gente criou um comando dele, o que encorajou ele a fazer. Então, isso é lúdico, tá? Isso é realmente o que a gente pode fazer para que torne mais gostoso, confortável, enfim, esse tipo de exame complementar. Muitas vezes a gente precisa da ajuda da família, né? A criança ela senta no colo do familiar, importante estarem protegidos. Muitas vezes a gente acaba tendo que auxiliar, fazendo uma contenção de cabeça, também protegidos da radiação. Então, assim, a gente procura, assim, utilizar todas as habilidades para que a gente possa fazer o raio-x. Acho importante quando a gente fala em auxílio, a gente tem hoje a radiografia digital, que ela tem um sensor. O sensor às vezes é um pouquinho grande para a boca da criança, e aí nós temos que fazer algumas adaptações, tá? O que a gente tem? Por exemplo, em termos de película, tá? A gente consegue dobrar a película, a gente consegue fazer com que a gente permita, ela se torna mais maleável, né? Então a gente consegue dobrar, a gente consegue inverter, enfim, a gente consegue mudar a direção dela para que nos facilite, que são técnicas auxiliares. No uso de sensor, a gente não consegue fazer isso, então muitas vezes a gente tem que usar sim um dispositivo, tá? Um dispositivo adaptador, que vai facilitar sim que a gente consiga, enfim, fazer o exame complementar, tá? O exame de raio-x. Continuando, então, a gente falar, mostrar e fazer, né? Que foi aquilo que a gente conversou sempre com a criança, a gente vai usar, sim. Muitas vezes nós vamos contar com a ajuda do familiar, né? E sempre lembrando que nós devemos sim expor para o familiar
a necessidade desse exame, a importância dele e o que nós vamos fazer para proteger a criança frente e também a ele, quando for ajudar, frente à radiação. Resumindo, tá? Um resumo, a dica da aula de hoje. Avalie a necessidade de se fazer o raio-x e sempre procure buscar dentro do exame clínico, da anamnese, avaliação de sintomas e sinais, o diagnóstico, para que assim você consiga ter mais precisão no tratamento e na eficácia deste. Exame, recurso de imagem é exame complementar, principalmente em criança, onde menos é mais. Então, se gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreva no meu canal e compartilhe com os seus colegas. Até breve!